Fala pessoal, aqui é o professor Victor Tavares e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo da prova bimestral do capítulo 1 e do capítulo 2. Esse capítulo 1 ele baseia-se no conteúdo que nós tivemos de máquinas simples e o conteúdo do capítulo 2 se baseia no calor e temperatura, ou seja, as escalas termométricas. Primeiramente, vamos entender o que são máquinas simples. Primeiro, máquinas simples elas são dispositivos, tá? Dispositivos, e esses dispositivos ou instrumentos eles têm a capacidade de alterar a magnitude ou a direção de uma força aplicada. Então veja, magnitude, quando a gente fala magnitude, a gente está falando sobre força, né? Ou a direção, ou seja, o deslocamento daquela força que a gente aplicou nessa ferramenta ou nesse instrumento, tá? E tudo isso que eu falei, essa magnitude, essa alteração da magnitude, da direção e da força aplicada é para facilitar o trabalho que você está realizando. Então, máquinas simples são dispositivos ou instrumentos que têm a capacidade de alterar a magnitude ou a direção de uma força aplicada, facilitando aquele trabalho. E elas são componentes fundamentais de muitos dispositivos que são muito mais complexos do que propriamente essas máquinas que foram criadas, né? E elas estão distribuídas em toda a nossa vida cotidiana. Mas antes da gente começar, né, explicar e mostrar os tipos de máquinas, nós precisamos lembrar o que é trabalho, né? Durante as aulas de ciência, nós temos várias apresentações de como que esse trabalho é realizado. E o trabalho nada mais é, vou colocar aqui em uma cor diferente para não confundir, o trabalho nada mais é do que a força aplicada vezes o deslocamento. Então, o trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento realizado. T igual a F vezes D, tá? Então, ó, o trabalho, tá? A gente vai ter aqui, a gente vai ter a força realizada, beleza? E a gente vai ter também o deslocamento, tranquilo? Esse deslocamento ele pode ser para várias regiões, e é por isso que eu coloquei aqui embaixo para a gente relembrar o que é uma força, né? A força nada mais é do que uma energia que nós vamos colocar, né, naquele objeto, em um objeto. Por exemplo, eu vou lá empurrar uma caixa que está no chão. Então, é uma energia despendida, né? A força nada mais é do que uma energia que você vai despender naquele local, empreender naquele local. E o deslocamento é justamente o quanto que você fez com que aquela energia ela movesse aquele objeto. Então, como eu falei no começo, estou movendo uma caixa. Aquela caixa tem um determinado peso, então eu vou precisar fazer uma força para superar aquele peso. E não só o peso, né? Numa caixa, por exemplo, aqui eu tenho o chão, né? E aqui sobre o chão eu tenho uma caixa. Eu quero empurrar, então eu tenho que colocar uma força nessa direção, beleza? Essa força ela tem que ser tamanha para superar o peso dele, porque existe uma força que atrai esse objeto, que a gente chama de força da gravidade. E existe também, entre o chão e a caixa, uma coisa chamada de atrito. Beleza? Então, por isso que a gente precisa lembrar, trabalho é a força vezes o deslocamento, e a força é uma energia que você vai empreender, tá? E o deslocamento é a consequência da impressão ou do empreendimento dessa força naquele local. E aí nós temos as principais máquinas simples utilizadas pelo homem. A primeira máquina simples utilizada, uma das principais, é a polia, tá? A segunda, a alavanca, a engrenagem, o plano inclinado e a cunha. Então, nós, ao decorrer dessa aula, vamos passar por todas dessas máquinas simples, para que a gente possa ver rapidamente, porque esse conteúdo já foi aplicado anteriormente, então essa é só uma revisão, rapidamente como que funciona e o que são essas máquinas simples. A primeira máquina simples que eu vou abordar é a alavanca. A alavanca ela é uma das principais máquinas que nós temos na atualidade, tá? Ela consiste em um objeto rígido, tá? Esse objeto rígido, como está aqui entre o parênteses, é uma haste de madeira, por exemplo, utilizando um ponto fixo. Esse ponto fixo ele vai ser chamado de fulcro, ou a base daquele nosso instrumento, beleza? E para amplificar essa força mecânica, a gente utiliza essa base. E a gente aplica outro objeto para dar uma resistência. Professor, quais são os exemplos de alavanca que nós temos? Bom,
Uma gangorra é um exemplo de alavanca. Então, por exemplo, eu tenho um ponto fixo, tá? Eu tenho o fulcro, ou a base. Então, é o ponto que está fixo, beleza? E eu tenho também um objeto sendo colocado em uma determinada região do objeto, tá? Então, esse objeto colocado aqui nessa região, ele vai servir para... Opa, deu um problema aqui. Ele vai servir para fazer uma determinada força. Então, vamos supor, né, que tem uma pessoa que está no ponto A e outra pessoa que está aqui no ponto B. E precisa-se, né, que essa pessoa ela seja levantada por algum motivo, né? Não dá para explicar alguns motivos das atividades de física, mas ela precisa ser levantada. Como eu posso fazer isso? Bom, um exemplo é a gangorra. Eu tenho um objeto, né? Esse objeto ele tem uma resistência e para levantar esse objeto, vamos supor que esse objeto ele está fazendo uma força de 50 N. Eu preciso de uma força de 50 N também aplicada, uma força descendente, para que possa contrapor essa força. Essa força não pode ser 50 N se eu quiser levantar o objeto, né? Levantar o objeto totalmente. Eu preciso aplicar uma força maior do que 50 N, beleza? Então, é isso uma alavanca. Um exemplo de alavanca muito clássico no nosso dia a dia é um abridor de lata, né? O negocinho que vem lá na lata para você poder abrir do refrigerante, por exemplo, né? Então aquilo tem um ponto fixo, você coloca uma força ascendente para cima e a força que você coloca para cima empurra o outro lado, né, para baixo, fazendo com que a lata abra. A mesma coisa acontece com uma tesoura. Só que aqui a gente tem a tesoura, a gente tem um ponto aqui, ó, bem no meio, que a gente vai chamar de interfix, né, que está no meio entre os pontos. Então eu tenho um lado que vai propor resistência e um lado que eu vou aplicar uma força. E no meio eu vou ter justamente a nossa base, beleza? Ou o nosso ponto fixo. Esse ponto fixo vai dar apoio para que a tesoura funcione. A mesma coisa também acontece com o carrinho de mão. Então o carrinho de mão ele tem aqui, ó, um ponto, tá aqui nessa foto tá melhor. Um ponto de apoio, que vai ser a base, né? Tá aqui com a roda. A força vai ser aplicada aqui nas maçanetazinhas do carrinho de mão para levantar um determinado peso. Então, muitas vezes o peso aqui, sei lá, tá, vamos supor, né, 50 quilos, tem aqui 50 quilogramas. A gente nem precisa colocar um peso de 50 quilogramas aqui para que isso levante, né? A gente precisa até colocar menos peso. Por quê? Porque tem um ponto de apoio que facilita. Lembra do que eu falei lá no começo? O que é que uma máquina simples faz? Ela facilita o trabalho através de uma força aplicada, através de uma direção aplicada. Então, quanto mais longe, né, ou um ponto de apoio ele estiver no caso do carrinho de mão, melhor, que é justamente o que acontece no carrinho de mão. Eu aprimoro, eu amplifico essa força. Roldanas e polias. Então a roldana ou polia, ela consiste em um aparelho utilizado para minimizar o esforço quando se levanta um corpo de muita massa. Então, imagine, você tem um peso, um cimento, para levantar de um lugar ao outro, de um andar ao outro. Não tem como você ficar jogando isso porque é pesado, né? E vai machucar a coluna. Então nós precisamos, foi criada uma máquina que faz com que isso seja levantado. E é algo muito simples, é uma roldana, né? Então ela possibilita que esse corpo seja erguido em lugares mais altos, com pouco esforço, porque você vai distribuir a força. Então a força e o deslocamento que você vai aplicar serão menores, para facilitar com que aquele objeto que você quer deslocar, ele seja um pouco mais leve. Mas na verdade ele continua com o mesmo peso, só que a força aplicada é menor. Um exemplo disso é, sei lá, se alguém quiser levantar um objeto, né, de um ponto A até um ponto B. Então ele vai puxar essa corda aqui. Essas forças que existem forças aqui que são chamadas de forças de tração, que a gente vai estudar depois. Essas forças de tração aqui, junto com a roldana, vai facilitar o transporte ou o deslocamento desse objeto do ponto A ao ponto B. Do mesmo jeito nessa primeira imagem aqui com a bicicleta.
A segunda máquina simples são as engrenagens, né? A engrenagem ela permite que haja um trabalho realizado de forma a associar movimentos circulares. Então é um pouco parecido com o princípio da roldana, tá? Mas ela utiliza objetos de transmissão de movimento. Ficou cortado aqui, mas é de movimento. Como assim objetos de transmissão de movimento? Uma catraca, né? Várias catracas aqui e uma coroa. Então, numa bicicleta, a gente tem as catracas. Quanto maior essa catraca, a bicicleta vai ficando um pouco mais leve, né? Nós vamos amplificando, nós vamos deixando a bicicleta mais leve. Por quê? Porque eu estou aumentando o deslocamento e diminuindo a força que eu estou colocando naquela bicicleta. A mesma coisa acontece para a coroa que fica aqui. Então, quanto maior a coroa, mais mais pesada vai ficar. É justamente o contrário, porque você está esticando mais a correia da bicicleta. E plano inclinado. Para explicar plano inclinado é muito simples. É mais fácil mover um objeto nessa figura 1 ou mover um objeto na figura 2. Para mover o objeto na figura 1, nós temos uma força, duas forças, três forças. Nós precisamos levantar, empurrar e descer. Então, nós vamos fazer uma força ascendente, um deslocamento, né, que vai ser imprimido também uma força, e uma força descendente, para colocar de volta sobre a superfície. Então, eu tenho três trabalhos sendo realizados. Tá? Vou falar 3 trabalhos aqui porque a gente não sabe exatamente quanto a força, qual é o valor do peso, então é abstrato. Já na figura 2, nós temos um plano inclinado, ou seja, um plano que tem uma determinada inclinação. Então, supondo que aqui fosse uma escada e aqui uma rampa. Uma rampa, como por exemplo, nós temos rampa para pessoas que são cadeirantes. Então, esse objeto pode ser empurrado, então eu só vou utilizar aqui uma força. Eu vou tirar esse objeto da inércia e vou empurrar ele do ponto A até o ponto B. E isso acaba utilizando menos força do que você utilizaria na figura 1. Então, a figura 2 é um exemplo de plano inclinado. É para facilitar. Lembra do começo lá do conceito. Facilitar a força, facilitar o trabalho. Tá? Em outras palavras, quanto menos íngreme o plano ele for, maior a distância a percorrer. Ou seja, quanto menos inclinado ele for, maior você vai percorrer a distância. Porém, menor será o esforço. Beleza? E é por isso que em estradas que se estendem por morros e montanhas muito altas, são construídas em forma de caracol. Ou seja, fica dando voltas até alcançar o topo, para facilitar, para cansar menos. E por fim, a última ferramenta, que é a cunha. Tá? A cunha é uma ferramenta de madeira, metal ou pedra com formato de prisma pontiagudo. Então, como se fosse uma pedra afiada, tá? E essa pedra era inserida em uma abertura, uma rachadura ou uma fenda de um tronco, por exemplo, ou uma pedra ou um metal em seguida martelada, né, até realizar um corte. Um exemplo disso são as ferramentas utilizadas até hoje, que são as talhadeiras. Né? Elas são utilizadas até hoje. São ferramentas muito parecidas com isso aqui, só que ela tem um cabo, né? E tem uma ponta. Essa ponta aqui, né, um prisma agudo, facilita a abertura de rachaduras, de fendas de troncos, por exemplo. Então tá aqui, ó, um prisma pontiagudo. E outro exemplo de cunha é a própria faca que nós utilizamos no cotidiano. Né? E finalizando o capítulo 1, e o capítulo 2 foi somente calor e temperatura, então conceitos, né? Somente conceitos, e posteriormente nós teremos um aprimoramento dessa aula. Então, calor é uma forma de energia que é transferida entre sistemas ou objetos devido a uma diferença de temperatura. Então, nada mais é do que calor nada mais é do que a transferência de energia. Aí você vai dizer, como assim, professor? Bom, observe, se você pega o fogo, tá aqui o fogo, vou fingir que isso aqui é um fogo, e você coloca uma panela aqui em cima, tá? A panela, obviamente, ela é de metal, né? Para transmitir esse calor. Você liga o fogo, ao ligar o fogo,
o calor vai sair daqui e vai ser conduzido até a panela. Então, você está produzindo calor. É a transferência de energia. Você está levando essa energia, que é uma energia que a gente vai chamar de energia térmica, até a panela. E isso faz com que esquente o que está dentro da panela. O nome dessa transferência é chamada de condução. Né? Condução de calor. Mas também você pode pegar e colocar a sua comida, ao invés da panela, você pode colocar em um micro-ondas. E esse micro-ondas ele vai gerar ondas eletromagnéticas que vão esquentar o seu alimento. Essa geração de ondas eletromagnéticas também gera calor, né? Obviamente, porque está transferindo energia. Esse tipo de transferência é chamado de irradiação. Irradiação, tá? E existem outras também, que é, por exemplo, a convecção, que é o que acontece em cooktops, por exemplo. E temperatura é o que? É a medida de energia cinética, de energia cinética média das partículas de um sistema. Para facilitar, a temperatura nada mais é do que a medida da transferência de energia. Tá? Então, vou colocar aqui de energia. Ela mede a energia cinética. O que é energia cinética? A energia em movimento. Sempre que eu ouvir a palavra energia cinética, lembra da palavra movimento. E aí, as escalas termométricas mais utilizadas no mundo, né, são a escala Celsius, tá? E a escala Fahrenheit. A escala Celsius, a gente tem como base o ponto de fusão a 0 graus e o ponto de ebulição a 100 graus, ou seja, a temperatura que a água congela, 0 graus, e a temperatura que a água vai evaporar é 100 graus. Nós também temos a escala termométrica de Fahrenheit. Então, lá na escala termométrica de Fahrenheit, esse ponto de fusão ele vai modificar, ele vai mudar. Então, o que era 0 graus aqui, Celsius, que é o que a gente usa no Brasil, é o Czinho com um grauzinho aqui. Lá em Fahrenheit é 32 Fahrenheit. Então 0 está para 32 Fahrenheit. E 100 graus, que é o ponto de fusão, está para 212 Fahrenheit. Então nós conseguimos observar que dá para estabelecer uma relação entre essas temperaturas. E o Kelvin, professor? Essa escala é muito utilizada, é uma escala mais utilizada para a ciência, mais científica. Mas a gente pode estabelecer a mesma relação. O ponto de fusão vai ser 273 e o ponto de ebulição vai ser 373,15 kelvins. Então, basicamente, sobre essa escala termométrica é isso. Então, capítulo 1 e capítulo 2 finalizados. Tem algumas questões aqui para responder, né? A primeira questão é: latas de bebidas como refrigerantes são embalagens metálicas totalmente lacradas, as quais são adicionados em sua superfície superior pequenos dispositivos em forma de argola, que são empregados em sua abertura. O princípio de ação desse dispositivo é, então, refrigerante, ela está falando lá das argolinhas que ficam lá para abrir o refrigerante. Você tem a argola e no meio você tem um ponto, e você imprime uma força para cima, e isso aqui vai para baixo e acaba abrindo o refrigerante. Então a gente tem um exemplo claro de alavanca, né? A letra E. Para suspender um balde com água, contendo água do fundo de um poço, é recomendável o uso de um tipo D. Então eu tenho um balde, tá lá um poço, na verdade, né? Nesse poço tem bastante água, e aí eu tenho um balde aqui, né? E aqui a gente tem um equipamento que possui uma corda, né? E nesse equipamento está preso um balde. E tem uma pessoa aqui, que a gente vai chamar de Jasper Clepson, né? Que quer pegar essa água que está aqui dentro. Entenda, se ele entrasse aqui dentro e depois para tirar a água ia ser complicado. Eu acho que isso é um pouco impossível de acontecer. Então é mais fácil a gente utilizar uma máquina simples para poder tirar. E a gente pega essa corda, prende num balde, consegue puxar essa água, reduzindo a força
e reduzindo a energia que a gente iria gastar, né, para tirar a água do jeito anterior, dele tentando entrar aqui. Qual o tipo de máquina simples que facilita esse trabalho? Se você disse polia, é correto. A letra E é a questão correta, é a letra correta. A polia, ela é um tipo de máquina simples que facilita esse transporte, diminui a força empregada. Essa questão aqui é do Enem, é uma questão um pouco mais complexa e eu não irei responder ela aqui na aula. Vocês irão responder e deixar a resposta no comentário abaixo do vídeo, beleza? Obrigado, visitem lá o Instagram, se inscrevam também no Instagram e se inscrevam também aqui no canal do YouTube para receber e ative o sininho também para que vocês possam receber todos esses materiais. Obrigado.